Começando um vídeo clássico aqui entre dois times que tem muita rivalidade. Eu nem vou explorar tanto a rivalidade dessas duas equipes. Do clássico dos Jardins, é esse mesmo, Pinheiros versus Paulistano. Mas eu quero, antes de tudo, dizer que são dois cases de sucesso absoluto no basquetebol nacional. Pra mim, de verdade, são os dois melhores cases de sucesso. Sabe por quê? São times que têm investimento muito abaixo dos que investem lá em cima, lá no topo, e sempre conseguem resultados expressivos, investindo nas categorias de base, dando oportunidade para a molecada e revelando novos talentos. Tanto o Paulistano quanto o Pinheiros são peritos nesse assunto. Eles são feras demais, da base ao topo. Esse é o tema do vídeo, vem comigo. Vamos começar falando que decidiram a LDB na final esse ano. Pinheiros passou por cima ali do Paulistano com muita intensidade defensiva. Essa vem sendo a assinatura do Esporte Clube Pinheiros nos últimos anos. Desde que o Vitor Galvani como técnico e o Bruninho Prado como assistente técnico assumiram a comissão, eles estão jogando numa volúpia absurda. É pressão na bola, passando rente nos bloqueios, enrugando a quadra na gíria do basquete. O que é isso? É um conceito muito interessante. Então, você põe pressão na bola, muitas vezes você propicia o corte do adversário no ataque. Só que quando você pressiona, normalmente você pode ser batido, né? Os caras são habilidosos, rápidos, passam dessa defesa. O que acontece? Os jogadores do Pinheiros estão sempre posicionados para espetar e voltar, para ajudar e voltar, para evitar de serem batidos nesse 1 contra 1. Então eles enrugam a quadra parece menor, fica difícil de fazer pontos contra o Pinheiros dentro do garrafão. E o mantra dessa equipe na última temporada foi o rebote de ataque. O Pinheiros foi o time que mais buscou rebotes ofensivos, brigando demais com 3, às vezes com 4 jogadores no rebote ofensivo, se valendo aí dos pontos de segunda oportunidade. É um dos fundamentos mais valiosos do basquete atualmente. Na última temporada ficaram em 5º lugar, excelente campanha, perdendo para o Franca, atual tetracampeão do NBB Caixa, somente no jogo 5. Venderam caro a passagem, teve rivalidade, teve confronto ali durante todo o jogo, teve trash talk, teve provocação. Então você pensa que um time que foi campeão, foi o tetracampeão absoluto dentro de quadra, teve problemas para vencer esse time do Pinheiros devido a essa intensidade e essa pegada dentro de quadra. Uma das melhores contratações dessa temporada foi o maior vencedor da história como treinador. Gustavinho de Conte chega para vestir o azul e preto. Imagina como é que o pessoal do Paulistano tá nesse momento, hein? Gustavinho, que foi o responsável por fazer essa transição ali na base do Paulistano. Um cara que ganhou tudo como treinador das categorias de base, assume o profissional, faz um trabalho brilhante, consegue 3 finais no Paulistano. É isso mesmo que você ouviu, 3 finais, um título em 2017, 2018, lançando joias de calibre internacional, entre elas Iago Matheus. Foi ele mesmo que lançou o Iago e mandando chutar a bola no final do jogo, lá com 18 anos. É disso que a gente tá falando. O cara é craque, o cara tem essa personalidade, ele tem coragem, mas teve alguém que apostou nele. Foi o Gustavinho de Conte, junto com o Diego Gelilati, que era o diretor da época, hoje é o GM lá do Flamengo. Sistematicamente não muda muito a saída do Galvani e a entrada do Gustavinho. Por que eu tô falando isso? O Galvani, eu tenho uma ótima relação com ele, a gente troca muitas ideias sobre basquete, a gente trabalhou junto nas categorias de base do Corinthians, eu era o supervisor do time e o Galvani fazendo um trabalho incrível, lançando novos jogadores. É um cara muito organizado, muito disciplinado e que tem conceitos muito claros de basquete. O Gustavinho segue a mesma toada, é um cara muito estudioso, um cara muito à frente do tempo e que cobra muito disciplina, tem muito rigor nas regras defensivas do seu time e no ataque deixa o jogo um pouco mais livre. Você já viu, você já sabe, o Gustavinho gosta de um volume alto na bola de 3 pontos, dessa briga no rebote ofensivo, então tem tudo pra dar certo. Não vai alterar tanto o plano de jogo, tem tudo pra dar certo. Vai ser praticamente uma continuidade do trabalho do Galvani com o Gustavinho à frente do time. Sem falar que é um cara 4 vezes campeão do NBB, né? Somente ele e José Neto têm esse recorde. Agrega também pontos importantes nos momentos decisivos do jogo. Vai ser um cara que vai saber lidar e vai saber mostrar o caminho das pedras, o caminho do sucesso para essa equipe pinheirense. Será que chega uma tão sonhada final? O Pinheiros nunca chegou numa final. O cara do Pinheirinhos na última temporada foi quem? David Sloan. Que achado, hein?
Impressionante o que joga de bola o Sloan. Terceiro cestinha do campeonato e terceiro em assistências. É mole? Produzindo de tudo quanto é maneira. Foram 17,2 pontos pra ele, mais 5,9 assistências. O gringo faz de tudo em quadra. E mais, quando tava todo mundo de olho em cima dele, ele soube passar a bola. Então as equipes começaram a dobrar antes de ele começar a jogar até o pick and roll. Com muita habilidade, botou a bola pra correr e o Pinheiro soube jogar no 4 contra 3, soube se aproveitar na agressividade em relação à cesta. Então é um cara muito inteligente. E o Pinheiros foi muito bem em renovar com ele pra essa temporada. A baixa importante dessa temporada foi o MVP da Liga de Desenvolvimento de Basquete. Praticamente o sexto homem da seleção brasileira lá na AmeriCup, o Reinan. É monstro, hein? Nossa, que personalidade pra jogar basquete. O Reinan é esse cara que vai pra cima e que cresce nos momentos decisivos. É um cara que não afina. Na final da LDB, 34 pontos e 10 rebotes. É mole? Indo pra cima do arquirrival do paulistano, saindo com a coroa. Rei, segura, o Reinado tá aí. Você acha que o Reinan tem basquete pra entrar na NBA? Na mão do Galvani ele consegue render demais e eu acho que ele pode sim conseguir um contratinho, hein? Vamos ver. Seguindo com os jogadores exteriores, quem pode levar a bola, quem pode armar esse jogo. A gente tem Cauã Pacheco e tem Luca Boracina. Dois ótimos jogadores da base. O Pachequinho já teve mais minutos de quadra na última temporada. É um cara que tem o basquete no sangue. Pra quem não sabe, ele é filho do Álvaro Pacheco, grande armador aí da Liga Nacional, super inteligente. Hoje é coach também das categorias de base lá em Rio Claro. E o Pachequinho é isso, é irmão também do Caio Pacheco, jogador que tá na Europa já há muitos anos, vem vestindo a camisa da seleção brasileira. E é um cara que tem um bom entendimento de jogo, joga bem o pick and roll. Se você puxar os vídeos dele aí, ele faz toda hora o S, né, que é o famoso snake. Ele põe o jogador nas costas, o pivô marca dentro, ele consegue passar entre os dois pivôs ali. O Pinheiros faz muito bem essa ação de gortar, né, que é o segundo bloqueio do pivô debaixo do aro para ele conseguir finalizar. E o Cauã Pacheco arma muito bem o jogo. O Luca Boracina é um talento também, é filho do Paulinho Boracini, tá com o basquete na veia. Eu lembro de uma coisa curiosa, o Paulinho foi meu parceiro de equipe, um dos caras que eu mais me diverti jogando junto. Demais o dia a dia com o Paulinho, e ele é craque de bola. Fazia as bolas impossíveis, e ele jogava basquete o dia inteiro, falava de basquete o dia inteiro. Trabalha lá no departamento técnico do Pinheiros, e ele fala de basquete o dia inteiro. É um cara maravilhoso pra se trocar ideia. Quando o Luca nasceu, a gente ia na pizzaria, tomar um chopinho, comer uma pizza, e ele sentava com o Luca no colo e começava a dar crossover com a mãozinha do Luca. E dava finta de reze. Fintava, fazia a munheca, fazia ele quebrar o chutinho lá em cima. Desde berço o Lucas já estava sendo treinado ali pelo Paulinho. E deu no que deu. É um jogador super inteligente, tem uma maturidade muito acima dos 18 anos que ele tem. Nas laterais tem o Pedro Pastre, outro cara que eu gosto muito, porque não afina. Se você acha ele em momentos decisivos no clutch time, ele manda pra cima e mata as bolas com personalidade. Fez isso contra o Franca nos playoffs ano passado. Foi decisivo agora na reta final na LDB. É um cara que vem sendo convocado aí para seleções das categorias de base da seleção brasileira. É um cara muito valioso e um cara de 18 anos que não foge do pau. É importante para ter no time e acho que vai conseguir fazer um bom papel esse ano de novo no Pinheiros. Defensivamente, ele briga e também é agressivo nos rebotes de ataque. Fez até tapinha de game winner ano passado contra o Franca. Você lembra dessa? Bolaça lá no Pedrocão. Tem que ter moral pra fazer isso, viu? Tem também o Bufá. O Bufá é um cara que é muito talentoso. É um cara que é prata da casa, tá há muitos anos ali no Pinheiros. É um cara que já foi tetracampeão da LDB, é mole? Mas que ultimamente vem sofrendo muitas lesões. Mas se tiver saudável, é um outro cara que pode atuar em múltiplas posições. Defensivamente é muito bom. Tem uma envergadura muito grande. Até sai do vídeo aqui a envergadura dele. O Bufá é monstro, mas precisa estar saudável. Precisa entender realmente o que precisa fazer para conseguir se manter ativo, para conseguir se manter em quadra, para ajudar esse time de azul e preto. Aí tem o Vitor Meili, que é um chutador também, é outra joia das categorias de base. A comissão técnica bota muita fé, por isso, por ser um chutador. Já vi comparações com ele com o Felipe Vezaro, pelo estilo de jogo, por ser bom nas saídas de bloqueio para matar bola, no spot-up, né, que é o famoso chute paradinho. É um cara que pode ter alguns minutos importantes nesse NBB Caixa. Aí tem um cara que pode atuar como 3, pode atuar como 4, e essa é uma das grandes virtudes desse jogador, que é o Ian Diallo. É um cara também que gosta da provocação, gosta do trash talk. Você lembra que ele foi pra cima do Marquinhos? Você lembra, diretor? Louco! Foi pra cima do homem, velho. Foi pra cima de um dos maiores da história do NBB Caixa, o Marquinhos. É isso, mas eu gosto
desse atrevimento. O cara não tem medo não, o cara vai pra cima, o cara briga, e essa é uma das características do Diallo. É um cara que mata a bola, é um cara que briga no rebote ofensivo e se garante em quadra porque é muito bom defensor. Nos pivôs, 2 caras jovens, tem o Brian, foi uma ótima garimpada ali da diretoria do Pinheiros, trazendo ele de Caxias, ele se destacou num campeonato CBI de base como reboteiro. O Pinheiros foi lá e trouxe o Brian pro time, um cara que é muito importante nos rebotes e que na LDB foi mostrando que tem a bolinha de 3 também, teve um bom aproveitamento, um cara que faz bons bloqueios, pode ser aproveitado também no time principal. E ali ao lado dele o Afonso que é um jogador que se criou nas categorias de base do São José, teve minutos importantes na LDB, eu botei ele no segundo time lá da LDB, no quinteto ideal, porque é um cara que muitas vezes faz coisas que não aparecem na estatística. Bons bloqueios, bons ângulos de bloqueio para deixar os armadores livres, sabe o seu papel dentro da equipe, defende forte, briga no rebote ofensivo. Irmão, te falar um segredo, pivô tem coisas que não pode abrir mão, rebote de ataque, fazer bons bloqueios, fazer faltas duras, se impor no garrafão. Depois você vai saber se o pivô sabe bater bola, se tem habilidade, se é bonito. Isso aí é atributo secundário, entendeu? O Afonso sabe fazer o arroz com feijão bem feito e pode, acho que, ganhar muitos minutos nesse time do Gustavinho de Conte. E aí a grande contratação do time foi ele, CJ Penha. É um baita jogador. Pode atuar como 3, como 4, até na posição 5. É firme nos arremessos, mata muitas bolas de 3 pontos. E joga no clinch, joga defesa, briga no rebote ofensivo. Tá fazendo aí um excelente campeonato paulista. É um cara que agrega pontos para essa equipe pinheirense e encaixa no perfil competidor desse time dentro de quadra. Tem tudo para voar alto nesse time do Pinheiros. E digo mais, o CJ Penha é filho de pai brasileiro e de mãe americana. É um cara jovem, 25 anos pro CJ Penha. 2 metros e 2. Obrigado, diretor. Que pode atuar em múltiplas posições. Seleção brasileira? Tô forçando? Não sei. Você vai ver o basquete dele. Se formou na Universidade de Boston, depois foi pra Suécia. Na Suécia, teve no time que foi campeão em 2023-24. E na última temporada jogando na Nova Zelândia foram 15 pontos de média pra ele. Tem que se provar, tem uma longa estrada, talvez eu esteja aqui exagerando, mas é um cara que a gente tem poucos jogadores na posição. Posição 3, realmente, a gente tá órfão aí no basquetebol brasileiro. Eu vejo poucos jogadores atuando nessa posição. A gente tem o Léo Mendel, que é monstro. Aqui a gente falou de 2 caras importantes que no futuro podem até figurar na lista de seleção brasileira, que é o caso do Pastre, que é o caso do Ian Diallo, mas o CJ Penha chegou pra mostrar o seu basquete, mostrar seu valor. Vamos ver. E compondo os pivôs ali com o Brian e com o Afonso, o Agape. Eu gosto muito do basquete do Aga, que é esse cara que joga acima do nível do aro, fazendo bons bloqueios e rolando pra cesta, ponte aérea com ele. Não dá passe no pé não, hein? Armadores, joga a bola pra cima que o Agape se vira. É bom nos tocos, é disposição dentro de quadra, eu sou fã do basquete do Agape. E aí mais uma contratação, eu nem sei se você tá sabendo dessa, mas eles contrataram um cara que é top 10 cestinhas da história do NBB Caixa. O Betinho, sim, um ala que é pontuador, que já passou por 11 times do NBB. E ele tem uma familiaridade com o Gustavinho, jogaram juntos lá no Paulistano. E ele passou 3 temporadas nesse Paulistano. Em uma delas, 15,6 pontos de média pro Beto. E ele também já vestiu a camisa do Pinheiros, né? Passou por tantos times, passou pelo Pinheiros também, por 2 temporadas. 19-20, 16,1 pontos. Vem do Caxias na última temporada, sabe quantos pontos de média? 14,1, né? Então é um cara aí de 37 anos que tem pontos nas mãos. Então, lá em 2010, ele teve média de 15. Em 2020, ele teve média de 16 e agora ele teve média de 14. Quer dizer, ele continua conseguindo pontuar de diversas maneiras. O Betinho tem a confiança do coach e vem pra trazer um pouco de experiência para essa equipe super jovem aí do Pinheiros. Para fechar, você achou que eu ia esquecer da estrela do time? Do mais novo superstar? Felipe Gregatti. Ele é monstro, irmão. Na moral, é desses jogadores two-way, competitivos dos 2 lados da quadra, que joga de diferentes maneiras, intenso na defesa, rasgando nos bloqueios, passando rente, dando peitada, pressionando a bola, e no ataque joga com flow, sabe criar boas vantagens, tanto para finalizar nas bandejas, nas dunks. Você lembra ele no campeonato de enterrada? Foi lindo também ele no campeonato de enterrada. Diretor, não, põe um cortezinho dele lá nas enterradas que foi
foi lindo, irmão. E ele vai alto nas finalizações, sabe passar bem a bola, sabe identificar de onde tá vindo as ajudas, joga bem o pick and roll. Um ponto a se melhorar, lance livre, hein, Gregatão? Vamos treinar aí, hein, meu? 55% de aproveitamento na última temporada jogando em Mogi, mas é verdade, um cara de 20 anos na última temporada, agora 21, que teve mais de 10 pontos de média jogando lá em Mogi e encantando a torcida. A torcida gostava muito do jogo do Gregatti, não tem como você não se contagiar com o estilo de jogo do Felipe Gregatti. E essa é a base do time do Pinheiros, de novo apostando na juventude. Deve chegar mais um pivô. Eu tenho algumas informações privilegiadas, mas ainda não posso contar pra você quem é esse pivô, porque ainda não assinou. Pode ser que chegue, vamos ver. Não tem tantos pivôs disponíveis no mercado, mas pode ser um cara pra agregar um pouco de experiência pra esse time jovem do Pinheiros que entra pra competir. Quinto lugar na temporada passada é difícil de atingir, né? É difícil de pensar que o Pinheiros pode repetir uma campanha dessa, mas é um time que tem muito brilho e não dá pra duvidar desse time, ainda mais agora com o Gustavinho de Conte no comando da equipe. Agora indo pro outro lado dos Jardins, outro case de sucesso absoluto, Clube Atlético Paulistano vulgo CAP. O CAP tem um histórico absurdo, tá? 3 finais de NBB, a primeira lá em 2013 e 14, uma em 16 e 17, onde eles perderam para Bauru. Na primeira eles perderam pro Flamengo, na segunda para Bauru, numa virada ali sensacional da equipe de Bauru, 3-2. Campeoníssimos em 17 e 18, batendo o Mogi que era favorito naquela época, e deu Paulistano de Iago, Lucas Dias, Elinho Coraza, David Nesbitt, Jonathan Luz. Mas pensando naquela montagem de equipe do Paulistano, era mais uma aposta. Foi um ótimo trabalho do Gustavinho de Conte, que tá do outro lado da cena agora, dirigindo o Pinheiros. E quem tá fazendo boas apostas ali também no comando da equipe é o Dema, é o Demetrios Ferracil. É um baita de um estrategista na prancheta, é um cara que vem fazendo parte da coordenação da CBB nas categorias de base, monitorando os jovens jogadores, e tem tudo a ver com a filosofia de basquete do Paulistano, que é lançar essa molecada. É um dos times que mais lança jovens jogadores no cenário nacional, sem dúvida nenhuma. E nas últimas temporadas eles continuam fazendo muito bem isso. Na última temporada, o Paulistano sofreu com algumas lesões durante a temporada, perdeu o Lucas Doria ali durante muitos jogos, o Gui Abreu, não conseguiu se manter muito bem na fase de classificação. Foram 15 vitórias e 19 derrotas, acabando na 12ª posição. Aí nos playoffs, com o time completo, vendeu caro a vaga pro Bauru. O Bauru que, de novo, case absoluto de sucesso, ficando entre os 4 melhores, mas nessa série contra o Paulistano teve que suar sangue, tá? Foi no jogo 5, lá em Bauru, 85-80, jogo decidido ali nos minutos finais, nos segundos finais, em que o Bauru conseguiu a classificação. Mas esse ano vai ter que fazer uma reformulação interessante. Vamos ver como é que vai ser o processo de adaptação dos jogadores que chegaram. Por quê? O Paulistano perde os seus 3 principais pontuadores. Perde Kevin Crescenzi, ele tem! Perde o Santiago Ferreira, o armador argentino deixou o time também, bom de bola e bom pontuador. E perde o Brunão, 11 pontos e 7 rebotes para ele de média na última temporada. E além de ser um dos maiores pontuadores e principal reboteiro, líder de eficiência, é o coração do time. É difícil você perder o seu coração, toda a energia que o Brunão entregava dentro de quadra. É uma peça praticamente insubstituível. É um baita de um jogador e foi uma ótima contratação para o time de Brasília, formando um dos melhores garrafões ali ao lado do Rafael Paulic. Além de perder o coração, então muito desfalcado, o Paulistano perde outro jogador que é muito importante e na minha visão é subvalorizado também na liga, que é o Lucas Doria. É um cara que joga intenso demais, faz ótimos bloqueios, faz o trabalho sujo, aquele trabalho imperceptível dentro de quadra e sabe passar a bola muito bem. Tem bom QI e boa leitura de jogo. Tá lá no Fuerza Regia, no time mexicano, a temporada acaba agora, deve ser o reforço de algum dos times do IBB. Tem vários times assediando o Lucas Doria, pode ser um reforço aí para algumas das equipes. Juntou spoiler aí no vídeo anterior? Não sei, mas que é um pivô no mercado que pode pintar em alguma das equipes brasileiras aí em breve o Lucas Doria. Mas é isso mesmo, falando da transferência do Brunão mais um pouco, essa é uma característica do Paulistano, de formar os jogadores. O Brunão passou pelas categorias de base, foi campeão e MVP da final na LDB. Continua no clube, assume um protagonismo importante no principal e agora vai pro Brasília. Essa é a característica dos clubes formadores. Foi também com o Vitão. O Vitão ganhou tudo na base do Paulistano, foi campeão
boníssimo por lá, e aí agora tá no Corinthians, fazendo um baita de um trabalho, sendo um dos principais nomes do time corintiano. Então essa é a característica dos clubes formadores, muitas vezes eles vão sair. Nessa fila, quem chega dos jogadores da base? Vitinho, Landeira, Leandrão e o Silvio Neto. São 4 jogadores que, sem dúvida nenhuma, vão ter espaço nessa equipe principal. Os 2 armadores são muito bons de bola. Na minha opinião, o Vitinho é um Cordeiro Bennett do NBB. É um mini Drew Holiday aqui da capital paulista. É esse cara competitivo, que é muito bom defensivamente, que finaliza bem no tráfego. É um combo guard. Pode jogar como 1, pode jogar como 2. Tem coragem para entrar no garrafão. É um baita de um jogador. E compondo a armação, o Landeira, o Gabriel Landeira, que, como diria Arthur Salazar, é o Doncic Tupiniquim. É um jogador que eu faço uma comparação mais pé no chão, é o Ricardo Fischer da nova geração, um pouco mais alto, com um estilo de jogo que lembra muito talentoso, mata a bola de 3 pontos, tem uma boa leitura no pick and roll e sem dúvida nenhuma pode ter um futuro gigante no basquetebol. É um cara muito talentoso, muito bom de bola. Vamos ver como é que eles vão encarar esse desafio de 2 jovens de 21 anos serem os armadores principais dessa equipe do Paulistano. E aí o Leandrão e o Neto vêm para compor e para entregar energia na lacuna deixada pelo Brunão. São esses caras competitivos dentro de quadra. Eu gosto muito do basquete dos dois. O Leandrão joga acima do nível do aro, é ótimo no tempo de toco, gruda os caras na tabela. E o Silvio Neto é uma versão ali mais nova do Lucas Doria. Com um pouco mais de arremesso, vai um pouco mais alto, mas tem os mesmos atributos. Entende bem o jogo e joga muito duro dentro de quadra. E aí tem um outro jogador que já vem tendo alguns minutos na última temporada, foi emprestado até pro Cerrado há umas temporadas atrás, que é o Henrique Seixas. Ele tem também a bolinha de 3 pontos, é um cara corajoso, cara agressivo em relação à cesta, e eu gostaria de ver ele tendo mais minutos de quadra, sendo mais aproveitado nesse time do Dema. Um remanescente que pode ter mais protagonismo, é um cara muito bom de bola, vai pra sua 4ª temporada no NBB Caixa, o Gui Abreu. O Gui Abreu também é um cara que tem o basquete no sangue, correndo nas veias, filho do Edu Mineiro, grande jogador do basquete francano, vencedor por lá, e o Gui segue os seus passos. Tem o Léo Abreu também, a gente vai falar também quando a gente for falar do vídeo do Cruzeiro. O basquete desde cedo também cria esses caras envolvidos, que manjam muito de basquete, que tem um bom entendimento de jogo. Esse é um atributo também que dá pra dizer que é dos francanos, né? O francano nasce desde cedo, estudando o jogo praticamente, se envolvendo ali com a bola laranja desde cedo, e acho que esse é um atributo importante que o Gui tem. Pode ser mais agressivo em relação à cesta. O Gui teve a melhor temporada no Paulistano na sua primeira, lá atrás. 12 pontos de média, mais 5,5 rebotes. Vem caindo desde então. Foram 9,5 pontos na última temporada, e eu gostaria de ver o Gui com mais agressividade, caindo no poste baixo, chutando mais bola, tendo mais volume de jogo. Ele tem basquete pra isso e pode ser aproveitado dessa maneira. Cara versátil, joga na posição 3, pode jogar na posição 4, sabe botar a bola no chão. Nessa posição 3 aí, tão carente no basquete brasileiro, um cara que pode tomar as rédeas aí nessa posição e assumir aí um grande protagonismo. 3 contratações para trazer pontos. Se o Paulistano perde os 3 principais pontuadores, se reforça para tentar produzir mais pontos dentro de quadra. O primeiro é o norte-americano Caleb Hunter. É um cara canhoto, que tem bons skills, que tem uma boa mobilidade, vai para cima, mete bola, vai lá dentro. É um cara muito agressivo em relação à cesta. Teve no Uruguai na última temporada. 19,3 pontos para ele, né? Então o cara tem pontos nas mãos. É um jogador de 1,93 m, 27 anos. Pode trazer também uma experiência aí, né? 27 anos já é um pouco rodado também no basquete. E é um norte-americano, se espera bastante dele nessa temporada. E aí a dupla de pivô é nova. Lucas Siewert e Léo Demetrio. São 2 caras que têm facilidade para pontuar. O Lucas Siewert teve no Flamengo na última temporada. Foram só 6,7 pontos de média. Ele dividiu o tempo de quadra ali com o Caio e agora vem para ser o 4 titular. Ele trabalhou com o Dema lá no Corinthians, e naquela temporada ele teve os melhores números da carreira. Foram 11,5 pontos e mais 5,5 rebotes. Tem muito a ver isso, tá? Aí você vai falar, mas isso aí foi lá em 2020. Sim, mas a química e a confiança do treinador com o jogador faz toda a diferença dentro de quadra. O chutador precisa ter essa confiança do técnico mandando ele chutar. Chuta a próxima, vamos fazer uma jogadinha pra você. Já teve até muitas jogadinhas feitas aí durante o Campeonato Paulista, aproveitando esse chute do Siewert. É um pivô alto, 2,7 metros, tem uma boa estatura ali pra competir nos rebotes. O que eu acho que ele pode produzir mais? Nos pontos dentro do garrafão. Na última temporada, no Flamengo, claro, ele é especialista na bola de 3 e não tem que fugir disso, mas ele pode
pode agregar de diferentes maneiras, indo mais agressivo no rebote-ataque, caindo no poste baixo. Ele tem um bom jogo de costas para cesta e vai ser importante para produzir pontos. Então não dá para ficar só na bola de 3, tem que produzir de outras maneiras, e é um cara grande, pode ser complicado de parar ele lá dentro, tem que ser aproveitado dessa maneira. E aí, compondo o garrafão, Léo Demetrio, um cara que já passou por Minas, já passou por Flamengo, já passou por Corinthians, na última temporada pelo Corinthians em 2023-24, ótimos números, mais de 11 pontos, mais de 7 rebotes de média para ele. Deixou o Corinthians e foi parar no Japão. Ele também tem experiência internacional, além do Japão, já jogou na Itália, já jogou no Fuenlabrada, já jogou no Estudiantes também, os dois times da Espanha, e é um cara com uma longa carreira internacional que cai bem em muitas das equipes. 2 vezes eleito o melhor sexto homem do NBB Caixa, as 2 jogando pelo Flamengo. É um cara importante, um cara que já foi convocado também para a seleção brasileira, é um cara grande também, 2,8 metros, 31 anos, para trazer também um pouco dessa experiência para essa jovem equipe do Paulistano. E aí tá na mão do Dema, que é um baita de um estrategista, fazer esse time jogar dentro de quadra, sempre com intensidade defensiva e explorando aí também essas novas peças para dar química nesse time do Paulistano. Se você é um GM, se você é um investidor, assiste esse vídeo, puxa o histórico do Paulistano, puxa o histórico do Pinheiros e tenta fazer igual. Claro, peraí, eu sei que não é fácil. Eu sei que, claro, tanto o Paulistano quanto o Pinheiros são clubes olímpicos, clubes poliesportivos, que tem uma estrutura maravilhosa. Isso facilita todo o trabalho no investimento na base. Mas você pensar em cuidar melhor da sua categoria de base, quem sabe você tem um futuro mais promissor. Antecipe o futuro, diria a frase do Alvirrubro. É isso mesmo, da base ao topo. Esse foi o vídeo para você, além de entender como Pinheiros e Paulistano entram em quadra, para você se inspirar para montar o seu time. Tô gostando aqui da nossa intimidade, a gente tá se envolvendo dentro de quadra. É assim que se forma uma boa equipe. A gente precisa de entrosamento. É isso. Valeu, um beijo, fui!